Leia o texto abaixo e responda as questões 5 a 7. Trio desvendou o meio de adaptação das estruturas à disponibilidade do gás. Descoberta na área de medicina pode ser aplicada contra o câncer. Falando sobre o gás oxigênio. Então, olha só. Pesquisas sobre adaptação celular renderam o Nobel de Medicina a 3 cientistas, 2 dos Estados Unidos e 1 do Reino Unido. Achado pode ser aplicado contra o câncer. Os pesquisadores William e Greg, ambos dos Estados Unidos, e Peter Radcliffe, do Reino Unido, foram laureados ontem com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2019, pela descoberta de como as células sentem e se adaptam à disponibilidade de oxigênio, do gás oxigênio. De acordo com as organizações do prêmio, essa sensibilidade das células é central em um grande número de doenças. As descobertas feitas pelos 3 pesquisadores têm uma importância fundamental para a fisiologia e pavimentou o caminho para novas estratégias para combater, por exemplo, anemia e câncer. O trio desvendou os mecanismos que fazem com que as células percebam quando os níveis de oxigênio estão caindo e se adaptem a essa disponibilidade. Por exemplo, quando há mudanças de altitude e diminui a oferta de oxigênio no ambiente. Lidar com isso foi o que possibilitou a vida animal e a colonização de todo o planeta Terra em diferentes altitudes. O trabalho dos cientistas levou à descoberta de como se dá esse processo no nível molecular das células. Eles descobriram que as células sofrem alterações nas expressões dos genes quando há uma mudança do nível de oxigênio ao redor deles. Nossa, professora, que textão! O que isso quer dizer? Calma. Basicamente, ele está falando o quê? Que as células conseguem responder aos diferentes níveis de gás de oxigênio que está disponível para elas. E que isso interfere, inclusive, no processo de expressão dos genes. Beleza? Anotou isso? Destacou essa informação? Vamos continuar aqui e vamos resolver a primeira questão. Número 5. Adaptações à hipóxia. Hipo quer dizer pouco. Óxia, referente a oxigênio. Então, hipóxia é o quê? Falta de oxigênio. Podem ser fisiológicas ou mesmo comportamentais. Fisiológicas é o quê? Referente às reações que o corpo realiza, a como o corpo funciona. Uma resposta esperada em indivíduos que se desloquem pelas altitudes elevadas é... Então, se você está em uma altitude elevada, você vai estar numa situação de hipóxia, porque lá a gente tem o que a gente chama de ar rarefeito, tá? É aquela coisa de que, nossa, é mais difícil respirar e tal, porque você precisa fazer mais esforço para obter a mesma quantidade de gás oxigênio. Aumento da produção de plaquetas. As plaquetas, elas são fragmentos de células que a gente tem na nossa corrente sanguínea. Elas são fragmentos de células chamadas megacariócitos. E elas são essenciais para o processo de cicatrização. Ó, gente, esse aqui é o Gregório, tá? Agora vocês já conhecem um dos meus gatos. Então, as plaquetas, elas são fragmentos de megacariócitos. E elas vão ser importantes para o processo de cicatrização. Quando você se corta, né? Quando você tem um sangramento, o sangramento ele é estancado pela ação das plaquetas, beleza? Então, elas não estão associadas ao transporte dos gases respiratórios. Letra B. Hipoventilação pulmonar. Ventilação, movimento que o pulmão vai fazer, né? O processo respiratório ali de entrada e saída do ar do nosso corpo. Hipoventilação quer dizer uma redução. Se eu tenho um ambiente em que eu tenho pouco gás oxigênio disponível, eu vou ter uma hiperventilação, tá? A nossa frequência respiratória ela vai aumentar. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer mais esforço para conseguir a mesma quantidade de gás oxigênio do que um ambiente que está aí à altura do mar. Letra C, bradicardia. Bradicardia quer dizer que é uma diminuição do ritmo cardíaco. Quando a gente tem um processo em que a gente está aumentando a nossa frequência respiratória, a gente também pode aumentar a nossa frequência cardíaca. Então, não vai ser um cenário de bradicardia.
Letra D, diminuição da produção de eritropoetina. As células sanguíneas do nosso corpo, do nosso sangue, né, elas podem ser chamadas de glóbulos vermelhos, elas podem ser chamadas de hemácias, elas podem ser chamadas de eritrócitos. A eritropoetina, então, ela é um hormônio que estimula a produção dos eritrócitos, a produção de novas hemácias. Se eu tenho um quadro de hipóxia, então pouco gás oxigênio disponível, a tendência é que o corpo ele aumente o seu número de hemácias para poder captar mais gás oxigênio, aumentar a sua eficiência na captação do gás oxigênio. Então, eu não vou ter uma diminuição do hormônio que estimula a produção das hemácias. Vai ter, inclusive, um aumento da produção da eritropoetina. Para que, olha a alternativa E, nós tenhamos um aumento na produção de eritrócitos. E é essa a resposta que a gente quer para número 5, alternativa E.